Ok, meus amigos, seguidores, aqueles que compartilham o trabalho da MK News, todos sabem que o nosso slogan é mostrar o que o Seridó tem de especial, de melhor para o mundo. E nós temos o prazer, vamos dizer assim, somos privilegiados de estar aqui na querida cidade de Jardim do Seridó, aqui no Rio Grande do Norte, onde a partir de agora nós vamos conversar com o professor, historiador, aqui de Jardim do Seridó, Diego Marinho de Góes. Ele que recentemente estava no estado do Pará, claro, lecionando, trabalhando, mas como ele vai fazer doutorado, já está morando também no estado do Pará. Mas quem vai trazer detalhes é sobre Diego, ele que lançou recentemente um livro aqui na querida cidade de Jardim do Seridó. E nós temos a obrigação e o dever de mostrar as coisas boas do Seridó. E para mim é uma alegria de estar aqui na minha querida cidade de Jardim do Seridó, cidade esta que meu pai é filho natural daqui da querida cidade de Jardim do Seridó. Vamos primeiramente ao boa tarde, Diego, aos amigos da MK. Diego, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Francisco, boa tarde a todos que estão nos acompanhando por meio das redes sociais ligado ao MK News. É um prazer recebê-los aqui em nossa residência para falar um pouco acerca das nossas pesquisas de cunho histórico, uma vez que a minha formação é historiador, e tenho desenvolvido algumas pesquisas sobre a história da cidade de Jardim do Seridó. Dentre outras pesquisas que a gente vem realizando, temos algumas que localizam o contexto da cidade de Jardim do Seridó, e é isso que a gente então vai falar hoje aqui durante esta tarde. Bom, Diego, fala um pouco sobre a sua trajetória como acadêmico, como professor, educador, um abnegado não só da educação do Brasil, mas também da cultura, né? Diga, fala um pouco da sua vida como, vamos dizer assim, esse homem que é amante da cultura. Então, eu sou filho natural da cidade de Jardim do Seridó, uma cidade histórica, bastante antiga, com mais de 200 anos de fundação. E eu lembro que na minha trajetória foi comemorado na minha infância, na época, os 200 anos da cidade de Jardim do Seridó. Isso despertou em muita gente a curiosidade pela história de Jardim. Tivemos pela primeira vez o funcionamento de um museu, e tudo isso despertava naquelas crianças como eu o desejo de conhecer a história de Jardim do Seridó. E aí eu fui crescendo e a disciplina de história era para mim a disciplina que eu mais me identificava, que eu mais gostava. Quando foi em 2002, eu fui aprovado na época no antigo vestibular, né? Hoje em dia se entra nas universidades por meio do Enem, mas em 2002 eu entrei pelo vestibular na época, que era a porta de entrada para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó, onde eu tive a oportunidade de receber o título de bacharel e licenciado em História. Isso em 2006. Depois, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de dar continuidade no campo da pesquisa e fui aprovado no mestrado em História, também pela UFRN, em Natal. Nesta época, eu desenvolvi uma pesquisa voltada para pensar a cidade de Jardim do Seridó vivendo no início do século XX a experiência da modernidade. E essa pesquisa, portanto, se concretizou em 2012 e em 2019 foi transformada em livro. E aí foi o meu primeiro livro, que recebeu o título de Modernizando os Sertões, Jardim do Seridó, a Veneza Seridoense, 1917 a 1930. Esse é o recorte temporal no qual esse primeiro estudo tentou exatamente demonstrar como uma cidade do sertão, Jardim do Seridó, distante dos grandes centros, viveu a experiência da modernidade. Ô, Diego, nós sabemos que como é difícil hoje, por exemplo, lançar um livro assim que
que é um sacrifício enorme, mas quando se faz por amor, e aí, como é que foi esse trabalho? Você lançou recentemente o segundo trabalho. O primeiro trabalho foi lançado em que ano, rapaz? A primeira pesquisa foi o ano passado, né? Eu estou com um ano da publicação de um e já passei para o segundo livro. De fato, não é barato você publicar um livro nos moldes de uma editora que seja reconhecida nacionalmente, de uma editora que tenha conselho acadêmico e conselho universitário. Mas, graças a minha atuação enquanto bolsista da CAPES, que é um conselho de pesquisa em educação, que a gente tem uma bolsa de pesquisa que nos possibilitou, então, um fundo de recursos ao ponto de poder publicar os nossos livros. Recentemente você lançou o segundo livro, onde é intitulado Irmandades, Congregações de Leigos e Suas Festas. E aí, como é que foi a receptividade dos jardinenses com mais um lançamento do Filho da Terra? Como é que você viu a alegria daqueles que estavam ali ao lado, onde você estava lançando essa segunda edição? Segundo livro, desculpa. Exatamente. O segundo livro está com um lançamento bem recente, né? A gente lançou no dia 6, ontem, domingo, né? Tive a oportunidade de lançar na Igreja Matriz. A gente está vivendo a festa da padroeira, Nossa Senhora da Conceição, e por se tratar de um tema que envolve a questão da religiosidade, do catolicismo, das irmandades e congregações, a gente lançou na igreja, diferente do primeiro livro, que houve um lançamento presencial com noite de autógrafo. Nesse segundo não foi possível em virtude do contexto de pandemia, né? Mas ocorreu na igreja, e a recepção da população está sendo muito boa, né? Porque dos pontos de partida para a escrita desse livro é a constatação de que Jardim do Seridó é a cidade das festas. A gente está encerrando o ano com uma festa e já inicia o ano com uma festa, e ao longo de todo o ano temos festas religiosas na cidade de Jardim do Seridó. Esse foi o ponto de partida para se tentar pesquisar o contexto histórico no qual estas festas aconteciam. E aí a gente tem percebido que para acontecer as festas era necessário, no tempo do Império, a existência de irmandades, né, que eram associações formadas por leigos, e eram essas irmandades quem organizavam as festas. Com a República, a partir da proclamação da República, as irmandades elas perdem o seu espaço na Igreja Católica e são substituídas por congregações de leigos de origem francesa. Todas elas são de origem francesa. E a gente conhece muito bem, não só em Jardim, mas em outras cidades do Brasil, e do Seridó também tem. E aqui eu cito o Apostolado da Oração, a Pia União das Filhas de Maria, a Confraria de São Vicente de Paulo. São instituições que surgiram na França e foram trazidas para o Brasil e foram, no caso, instaladas também em Jardim. E essas instituições, novas congregações, foram responsáveis por dar continuidade às festas, as diversas festas que acontecem em Jardim do Seridó. Daí o tema do livro: Irmandades, Congregações e Festas. Ô Diego, sabemos que, claro, por exemplo, aqui temos uma força de vontade enorme sua. Eu não sei se você pode responder. Os jardinenses estão, claro, após o lançamento, adquirindo o seu livro, e o exemplar custa quanto? Certo. Sim, a procura está sendo muito boa, né? Sobretudo por conta de que estamos nesse período de festa, onde tem muitos conterrâneos ausentes que estão na cidade, e também o nosso próprio público leitor. A gente já tem, desde o lançamento do primeiro livro e agora com o segundo, já formando na cidade um público interessado em ler os nossos livros. Sejam professores, sejam alunos, sejam pessoas que têm
curiosidade pela história, pessoas que gostam de história. Então a procura está sendo muito boa, né? O novo livro está custando no valor de R$ 40, que basicamente é o valor do custo da produção do livro, né? Ou seja, se produzir um livro na atualidade, nos moldes como foi construído este, com 250 páginas, não é uma coisa barata, né? Acaba sendo um valor um pouco elevado. Mas a gente tem procurado vender de acordo com o próprio preço que a editora nos orienta a comercializar. Assim, Diego, você, claro, recentemente lançou esse livro. Para você fazer um livro dessa magnitude, tem que ter algum apoio. Alguém colaborou com você? Ou foi você sozinho para fazer esse livro? Ou teve alguém que esteve ali ao seu lado também, dando aquele suporte, aquela colaboração, Diego? Em ambos os livros a gente tem contado com o apoio, a parceria de muitas outras pessoas, né? Elencar todos aqueles que nos ajudaram a elaboração dos nossos livros, acabamos esquecendo. Eu queria citar alguns, em especial, para a produção desse segundo livro, eu citaria o nosso amigo e pesquisador Sebastião Arnóbio de Moraes, que é o responsável pelo arquivo da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Jardim do Seridó. E uma das principais fontes que a gente trabalha nesse livro são do fundo da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, do arquivo que nós chamamos arquivo paroquial. Então, contar com o apoio de Sebastião, nos possibilitando estudar aqueles livros, aqueles chamados livros velhos, né? Livros que foram produzidos há mais de 100 anos atrás. Então, a possibilidade de abrir o arquivo para essa pesquisa, a gente contou com a forte contribuição de Sebastião. Um outro amigo nosso, que é inclusive um primo meu, Edivaldo, também foi essencial neste livro, porque ele tem um acervo digital de fotos antigas de Jardim do Seridó. Então, neste nosso livro, a gente tem mais de 40 fotos, e boa parte dessas fotos foi do acervo do Edivaldo Alves, e quem eu já agradeço publicamente a sua participação, disponibilizando essas fotografias para que a gente pudesse, então, compor o livro. Pois é, meus amigos da MK News, vocês estão nos acompanhando, os nossos agradecimentos, e dizer a vocês que estão nos assistindo, que tiver interesse de adquirir o livro desse jardinense, esse siridoense de fibra, vocês podem entrar em contato através do contato de Diego, mas também através das redes sociais. Como é que se faz para saber mais um pouco do seu trabalho e também adquirir esse livro? Como é que se faz? Qual o contato, Diego? Então, aqui em Jardim do Seridó, o livro está sendo vendido em 2 locais. Está sendo vendido na Secretaria Paroquial. A gente fez uma doação de alguns exemplares para a paróquia e está sendo comercializado lá. E aqui na minha residência, eu sou filho de Zé de Góes, que toda Jardim do Seridó conhecem, né? E aqui na residência de papai, a gente tem também os livros, tanto o primeiro quanto o segundo, para ser vendido àqueles que forem interessados em adquirir. Mas se as pessoas quiserem acompanhar a sua trajetória, o seu trabalho também, quais as plataformas digitais que as pessoas podem acompanhar? Instagram, alguma outra assim? Sim. Eu tenho tanto o Instagram quanto o Facebook, com o meu nome, Diego Marinho de Góes. Eu acho que o Instagram é Dieguito Góes. E as pessoas podem, então, nos acompanhar e solicitar, né? A gente, inclusive, envia para qualquer parte do Brasil os exemplares via correios. Ô Diego, 2 livros lançados, como dizem os mais velhos, quando a pessoa começa em qualquer trabalho, jamais quer parar. Já em mente para, no futuro mais breve, outro exemplar, ou por enquanto vai deixar no ditado bem nordestinês a poeira baixar? Como é que é, rapaz?
já está na ponta da agulha, como a gente diz, né? O terceiro livro será um desmembramento do primeiro livro, em especial um capítulo do primeiro livro que a gente trata de crônicas, umas crônicas que foram produzidas e publicadas num jornal que circulou em Jardim do Seridó em 1917. Neste livro aqui, a gente analisou essas crônicas por cima, apenas fragmentos. E a ideia desse novo livro que a gente está planejando já para 2021 é de publicar essas cartas na íntegra, fazendo uma análise deste contexto. Porque enquanto no primeiro a gente pensa a modernidade no sertão, a gente vai mostrar também que essa recepção à modernidade não foi tão boa assim e que existia um contradiscurso à modernidade, existia um sertão também antimoderno que precisa ser analisado, e é isso que a gente vai fazer neste livro, cuja previsão é para o ano que vem a gente publicar o Sertão Antimoderno a partir de crônicas que foram publicadas no jornal O Município de Jardim do Seridó. Pois é, meus amigos, vocês que estão nos acompanhando, saudações a todos, muito obrigado. Ô Diego, gostaria aqui, em nome do nosso trabalho, da MK News, você está vendo que é um trabalho simples, com celular, um microfone, mas um trabalho que nós realizamos com muito amor, com muita dedicação e com muita responsabilidade. Nós estamos aqui, mais uma vez, para te parabenizar por esse trabalho magnífico que você está realizando, principalmente em prol dos jardinenses, mostrando a realidade através dos seus livros. E nós, enquanto família MK News, parabenizamos, desejamos para você muita sorte, sucesso. E está aqui os microfones do nosso simples trabalho para algo que você queira acrescentar, em especial deixar uma mensagem para aqueles amigos que nos acompanham no mundo inteiro através do nosso trabalho da MK News. Meu muito boa tarde, obrigado por ter aqui os microfones para algo que você queira acrescentar. Certo, eu agradeço desde já, né, a sua presença aqui nesta entrevista, nesse bate-papo. Dizer que, só acrescentando um detalhe, que quando a gente está falando de Jardim do Seridó neste contexto, equivale a uma região bem maior do que a Jardim do Seridó de hoje, né? Nesta época do final do Império e início da República, Jardim do Seridó tinha alguns distritos que atualmente são cidades, né? Então vou aproveitar para, inclusive, dizer que neste segundo livro, quando a gente está falando de Jardim do Seridó, estamos falando de São José do Seridó, estamos falando de Parelhas, que também era distrito de Jardim do Seridó, e Ouro Branco, né? E um dos capítulos é exatamente estudar a construção de 3 capelas na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Azevedo de Jardim do Seridó, que são as atuais igrejas matriz dessas 3 cidades que eu citei, né? Então é uma documentação nova que essas cidades ainda não tiveram contato a ela, e que o nosso livro então contribui para pensar tanto as festas dessas 3 cidades quanto a construção dessas capelas, né? É um detalhe interessante e que, portanto, mostra que o nosso livro não fica circunscrito à cidade de Jardim do Seridó atual, mas a toda essa região que compreende os municípios de Parelhas, Ouro Branco e São José do Seridó. Meu muito obrigado, eu agradeço a presença de vocês aqui, a divulgação do nosso livro, e fica aí então essa dica de leitura às pessoas interessadas na temática da história local, da história da religiosidade popular, da história dos sujeitos leigos que se filiavam às irmandades e congregações de leigo. Eu acredito que este livro ele pode servir de inspiração, inclusive, para surgir outras pesquisas sobre essa temática nessas outras cidades, né? Em Cruzeta, em Currais Novos, em Acari, que são cidades que têm também uma tradição de uma religiosidade popular muito forte
e que a partir da leitura deste livro poderá despertar e demonstrar seja as diferenças locais, né, seja os pontos de aproximação. Meu muito obrigado, Francisco, pela sua presença aqui. E é isso, um pouco do nosso trabalho, da nossa pesquisa de cunho histórico, nós podemos então apresentar aqui para vocês. Pois é, obrigado meu amigo Diego Marinho de Góis, ele que é filho natural de Jardim do Seridó, e conversou conosco ao vivo. Mas para nós encerrarmos, queremos agradecer os meus parceiros, aqueles que colaboram conosco, a exemplo da Rede Mais J. Araújo, Shop 10 Calçado e Shop 10 Magazine, Alcione Dantas, Dedice Góis, WA Confecções, a Ótica Max, a Droga Center, Escritório de Contabilidade Econtec, a Vintes em Cruzita, a Douglas Chaves em Cruzita e São José do Seridó, a Mônica de Dr. João em Família, a José Salles de Araújo, ao Mercadinho Queijeira Seridó da Guia Alves, ao comunicador Joaquim Gaspar na cidade do Caicó, e também a Livraria e Papelaria J.R. Botelho, Joseana do Ateliê Bolos e Sabores, que também está colaborando conosco. Aquele abraço a todos, uma ótima tarde e fiquem todos com Deus.